para entender o jovem como um ser social e como ele vê a sua participação no Brasil. A gente quis ir além desse jovem transformador social e entender como esse jovem pensa a sua própria atuação política. Então, assim, a gente desenhou uma pesquisa nova que chama Sonho Brasileiro da Política. A manifestação deu luz a um grupo que a gente chamou aqui de hacker da política. E o hacker carrega a ideia de que eu conheço tão bem um sistema, que eu consigo saber as brechas dele e consigo transformá-lo a partir disso. Do ponto de vista do Instituto Arapiaú, que acredita nessa transformação, esse tipo de iniciativa é fundamental porque a gente costuma reclamar muito sobre o Brasil e sobre o mundo, mas a gente fala pouco sobre solução. Provocar de uma maneira micro o macro. Se a gente não começar pelas pequenas revoluções, pelas micro-revoluções, a gente não vai atingir as grandes revoluções. A gente veio hoje aqui, na verdade, para explicar um pouco o que é essa segunda fase do projeto do Sonho Brasileiro da Política, que é, na verdade, uma tentativa de aterrissar os dados, de colocar a mão na massa, para que a gente possa descobrir mais hackers e mais agentes da política por aí. A gente poderia ter parado onde a gente parou, mas a gente sentiu um chamado muito maior para continuar essa pesquisa para esse segundo passo. O jovem quer aprender sobre política, mas não necessariamente a política do como funcionam os três poderes, mas é como eu me relaciono com a política. Criar uma educação política que empodera, que não é explicar como os poderes funcionam, que não é educação moral e cívica, que não é a organização social e política do Brasil. É uma outra coisa, é uma brincadeira, é um jogo cujo propósito é fazer as pessoas descobrirem que elas são políticas. Criar dinâmicas, experiências, jogos propriamente ditos, a gente tentar criar interfaces interessantes de aprendizado que não seja um livro didático, que não seja uma pessoa só na lousa escrevendo e o aluno de uma maneira apática simplesmente absorvendo. O objetivo da pesquisa não é ser uma pesquisa onde a gente diagnostica a situação com o IBGE disse que tantas casas, o Sonho Brasileiro da Política disse que 70% dos jovens são assim ou são assados. Mas pensar como que a gente traz as pessoas para ação. Fazer as pessoas entenderem política para que elas possam, de fato, ir para a rua com tesão, com vontade, mas com argumento e com reflexão crítica. Influenciar a sociedade não é fácil, porque muitas vezes a gente fala, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas quando você senta na cadeira, você sabe o quão difícil é isso, né? Por isso, esse projeto, esses incentivos de você desde pequeno, né, desde jovem, vamos dizer assim, começar a entender a dinâmica, a formação, acho muito bacana. Esse projeto é sensacional, essa pesquisa a gente já teve a oportunidade de estudar, precisa ser desdobrada, né? Precisa desdobrar, e a gente precisa investir tempo, talento, recursos financeiros, sim, para fazer essas coisas acontecerem. Então esse conjunto apresentado aqui, da pesquisa com o sonho, da Enós como uma agência de comunicação para veicular esse sonho, do Transparência Hacker como uma ação mobilizadora, é toda uma diversidade que a gente tem no Brasil transformadora que acaba conectando com outros que trabalham com a política tradicional, que se a gente não dialogar com essa política tradicional, a gente não vai mudar o Brasil. E no fundo eu acho que o que une o Instituto Arapiaú e o PDR é a ideia de fazer essa conexão em rede. Primeiro agradecer muito ao PDR e ao espaço que foi aberto para nós. Como foi dito nesse jantar hoje, é muito raro existir esse tipo de abertura sem esse tipo de ajuda em rede e de colaboração em rede, a gente não consegue promover a transformação. Eu acho que quanto mais muros a gente conseguir quebrar no mundo, né, numa cidade tão cheia de condomínios e muros como é São Paulo, mais a gente abre a possibilidade de amar o outro.